Fui à praia buscar um saco de areia para ir com 10 kg, mais ou menos. Enchi, pedi à minha avó para fazer um saco de ganga, meti o saco de plástico dentro do saco de ganga, ela costurou e meti os feixes, mas miúdas usam as candeleiras agora, só com um saco de 10 kg. E fazia extensora, deitava-me, fazia flexora, 11, 12 anos fazia isso. E com os ferros, um tio meu andava nos fuzileiros, arranjou uns halteres, aquelas barras de torção, foi assim. Entre 11, 12 anos, 11, 12 anos. Depois entrei no voleibol, à tarde fazia vôlei, de manhã fazia preparação física em casa. Onde é que, com 11 anos, é preciso ir buscar um bocado de noção do tipo de exercícios que... O meu tio, que foi fuzileiro, e depois no voleibol. Exercício. O que é que eu fazia? Os agachamentos. Eu colocava uma mochila com esse saco de 10 kg de areia e livros. E fazia agachamentos com mochila em casa. E lanches. Eu fui com 15 anos, fiz algo do género, 14. Olha. O meu pai tinha uma fábrica de materiais de construção. Ah, pois, estavas num. Então eu peguei em 2 latas de ananás de conserva, pedi ao meu Mas dá para irmão, uns 2 kg, 5 kg aqui em cada. 5 kg, pedi ao meu irmão para colocar lá cimento, só que aquilo não foi pesado, então eu fiquei com um halter de 8 e outro com 12, mas eu ia alternando. E aquilo foi a minha ferramenta de trabalho durante muito tempo. Que pesar a areia e pesar o cimento. E a água. O outro tinha que ser exatamente igual. Se calhar meteste mais areia, menos cimento num e deu aquela... Eu só queria peso, eu nem pensei que tinha que ser igual de um lado e do outro. E qual era a minha noção de treino? Era treinar até falhar, então eu fazia 40, 50 repetições de manhã, ao almoço, à noite, era quando me lembrava. E entrei para o ginásio, passado 1 ano e meio depois, mas já ia com alguma rigidez muscular. E eu estava cheio de veias na altura. E eu escondia-as porque achava que aquilo era esquisito, que não era aceito pelas pessoas. Lembro-me de um rapaz que disse: é para isso, tudo cheio de veias. E eu a meter-me assim, a esconder-me. E a pessoa estranha. E agora então é uma coisa que aprecio. Não é? Quando se vê um braço cheio de veias, está bom. Aquilo está bom. Mas a minha história foi assim, sabes? Entretanto, também andava nos escoteiros, depois saí do voleibol, e só aos 16 anos saí do voleibol e vou para o culturismo. Vou treinar musculação. Eu ainda estudava nessa altura aos 16 anos, o que é que eu fazia? A minha mãe não tinha grandes possibilidades, o dinheiro que ela me dava para comer na escola, e eu ia comer à minha avó, e pegava nesse dinheiro, pagava ao ginásio. Ok. Porque a minha avó era muito perto do ginásio, era 5 minutos de ginásio, 5 minutos da escola. Com que idade? 16. Portanto, disse, bom, o meu objetivo vai ser competir. Entretanto, em cima do Maciel, competi com 21 anos no campeonato. Levei logo com o Hélio do Carmo, era júnior. Eu já vi falar. Olha, é fora de série. É pena haver pouco material, ou seja, fotos e vídeos. Sim, na altura, dessa infelizmente. altura. Porque realmente foi uma altura onde existiram bons atletas mesmo a nível nacional. E isto estamos a falar em tamanho, condição e tudo, por acaso sim, sem dúvida. A minha primeira competição foi aos 21, era júnior. Foi onde eu conheci um dos meus melhores amigos, quase um irmão para mim, Filipe Correia. Esse não é o mestre? Da Ericeira. Está morando lá. E preparador. Este não é... Iron Bodies. Tu acho que já estás a preparar um atleta que foi atleta dele. O rapaz de Aveiro, não? Vendedor de carros. Já sei quem é. Ok, já sei quem é. Foi onde eu o conheci, éramos 2 júniores. Fiquei quase em último. Eu era júnior e estava a competir com séniores. Noite dos campeões. Uma prova fortíssima. O Mendes, eram atletas. O Maciel já era veterano, outro Maciel que eu. Não é o Maciel, o meu preparador. Era o atleta e treinador de Lisboa. Havia uma noite dos campeões em Portugal. Havia uma noite dos campeões. Só para se ter uma noção, isto, por exemplo. Em 1999. Foi no Forte de Viana do Castelo. Tinha 9 anos. A Men's Physique aparece quando? Verdade. Não, menos Physique. Aí 14 anos depois? 2015. Ou seja, só existia bodybuilding. Só a bodybuilding. 2014, 2015. Ou eras grande ou não eras. Treinavas para aquilo. O era grande, por isso é que eu estou a dizer, era uma época que haviam muitos bons atletas a nível nacional, porque o bodybuilding era só aquilo. Era só aquilo, ou seja, como havia só aquela categoria, tu tinhas que te focar só naquilo. Claro.
Mas ainda bem que as coisas mudaram, por um lado, ainda bem. Assim dá oportunidade a toda a gente. Sim. Não é? Porque nem toda a gente tem o mesmo objetivo, tem a mesma genética, nem toda a gente tem o mesmo potencial financeiro para investir mais. Ainda bem que as coisas surgiram assim e abrange um bocadinho. E vê-se cortes mentais e menos físico. Não vamos estar aqui a dizer que não. É mesmo assim. Obrigado, Paulinho. Vemos agora, felizmente. Sim. Entretanto, como estava a dizer, competi em 1999, Noites Campeões. Na semana a seguir, fiz o Campeonato do Mundo, realizado na Maia. Tive sorte. Brutal. Campeonato do Mundo Júniors e Masters. Brutal. Foi um evento internacional que nós vimos aqui. Muita gente? Olha, sabes aquele na Maia onde se realiza a Power Expo? Sim. Tudo cheio. Pô, Tudo cheio à volta. em 99. Tudo, 1999. Tudo cheio, estou arrepiado. Tudo cheio mesmo. E sem Brutal. publicidade do Instagram, sem publicidade do Facebook. Da não televisão. existia na altura. Competiu com o César Pimentel. Televisão? Publicidade na televisão? Na televisão, deu publicidade. Pois, não. Então andamos Estava para trás, caralho. eu, a Júnior, o César Pimentel estava à minha frente, descomunal. Filipe Correia e o outro Maciel, que ele tem um ginásio Artes Físicas. As artifícios. Espetacular, um senhor, olha, fantástico. Acho que deveriam homenagear esse senhor porque é realmente uma pessoa muito querida. Maciel, Maciel. Artes Físicas. Sim. O ginásio é Artes Físicas. É, Tem muita história. caramba. E ele é muito amigo do Videira. Não mexe bem. O ginásio fica. Não falhar o nome. A Inês já andou lá. Mas É muito porreira. Físicas gym. Seguida por aqueles meus que estão a desjuntar, deve ser neste. Ok. E é onde? Moscavide, não é? É em Lisboa. Ah, em Lisboa, Sim, ok, mas, ok. Eu acho que acho que é Moscavide. Acho Ele que é. trabalhava com o Vítor Videira. Bem old school. Sim. E ele trabalhava com o Vítor Videira. Entretanto, acho que ficou o ginásio, depois mudou-se para o outro lado, salvo erro. É. Pronto, com aquele skill até que pode ser uma pessoa interessante para a gente. Foi esse Sabes- então o teu treinador? Não. Esse Esse é é o outro. atleta, ok. O meu primeiro treinador foi Maciel, daqui das Caxinas. Ok. Só que no campeonato de Noites Campeões eu conheci esse Maciel que era Master e conheci o Filipe Correia. E fomos os três, na semana a seguir, competir à meia Campeonato do Mundo. Onde se realiza a Power Expo. Mas aquilo estou a dizer que eram bancadas todas cheias. Campeonato de Júniors e intriga. Masters. É, cheio mesmo, Como é que a cheio. gente chegou ao ponto de não Cheio. termos gente. O atleta que mais me impressionou até hoje foi um atleta júnior turco e um master turco também, da Turquia. Brutal. Portanto, foi em 99, fiquei em sétimo lugar, salvo erro. Na altura fiquei danado porque eu gosto muito de pousar. Estás a ver? E não tiveste a oportunidade Não, de fazer. depois, eu não me importava ficar em sexto. Eu queria era pousar. Epá, até chorei tudo no backstage, caraças. Pá, um miúdo, cheio de sonhos. Não é que eu não os tenha agora. Mas, porra, eu queria era estar ali no meu país, todos os meus amigos a verem, a minha mãe a ver-me, assim, pá, eu quero é pousar, fazer esposos livres. Infelizmente não deu, mas pronto. Tens vídeos dessa altura? Eu acho que devo ter, pá, em VHS. Eu nunca vi uma foto tua de quando competir. Vai ao YouTube. Ao YouTube não, ao Instagram. Depois dessa competição 99, eu conheci o Ramon e a partir daí o Ramon começou-me a treinar. Inclusive, o Rómulo, Tu? nessa altura, com 23 anos. Depois, Fábio, depois metes a foto dele a aparecer. Com 23 anos, estava assim, com o básico. Eu já vi bem várias fotos tuas e mesmo os teus pauzinhos. Aí, posso dizer que o protocolo foi Stanozolol, Primo Blanc, Propionato, mais nada. Tudo de farmácia. Tudo. Sem. E salvo erro HC nos últimos 2 meses só. Também era uma época que ainda Não, se Zé Tremolone, ainda se Macerone. fazia bons recursos a nível de farmácia mesmo farmácia. Sim, hoje em dia também se consegue, só que a malta. Stanozolol já não é fácil. Propionato também já não é muito fácil. Agora, acho que há menos hoje em dia do que porque começou a ser retirado, porque praticamente isso estava a ser só utilizado mesmo a nível competitivo. Tu voltaste a competir em 2016, foi a última vez?
Eu vou-te explicar. Não. Repara, Não me digas que andas a competir. espera aí, E ele, cada passo. espera aí. Mas sim. Entretanto, competi em 1999. Eu vou contar rápido esta história das competições. Em 99 competi, Campeonato do Mundo, Júnior. Depois em 2003, antes de um bocadinho em 2003, eu conheci o ginásio de Rómulo. De vez em quando ia lá ao Rómulo, ele apoiou-me. Foi um patrocinador, foi meu patrocinador e apoiou-me bastante, e agradeço imenso. Só que eu também já estava na altura com o Ramon Gonzalez. Entretanto, eu fiz patrocinado pelo Rómulo, com o apoio do Rómulo. Queres? Não, obrigado. Frango? Não. Fiz o Campeonato Nacional em 2003, nessa foto aí que tu viste, com 23 anos. Só acho que é 2003. 2003, 2001. E para datas são porcaria. Já saltei aos olhos dos juízes, miúdo, mas já saltei aos olhos. Fiquei em segundo classificado. Primeiro foi o Nelson, aqui do Norte também. Depois no overall fiquei em quinto. Eu acho que competi ou com o Jerónimo, foi com o Jerónimo, com o Zé Maria depois, Tu és Nesse- da geração do Zé Maria? É. com o Jerónimo. Que idade é Zé Maria? Mesmo Não que sei tua? precisar, mas não, mais. Mais? Provavelmente mais. Tenho essa ideia. Pá, eu é bem dizer que tinha 23 anos, era um bebezito. Depois dessa prova, eu competi. A minha condição física era excelente, faltava-me era de tamanho. Eu tinha a pele fina, tinha profundidade, tinha densidade, faltava-me era o fullness. Normal, 23 anos. Depois eu, 2003, depois competi em 2006 num campeonato do Algarve, depois competi com um campeonato internacional que estava lá o Busquets, Rafael Aranha, ou seja, as pessoas não têm noção, mas Espanha ainda continua a ser, mas Espanha nos anos 90 e Rússia era a maior referência a nível da Europa e do mundo. Atenção, Sim. Certo. e aquilo era um nível brutal. O que acontece? Em 2006, salvo erro, fizeram um campeonato internacional. Aquilo é tipo um meio mar mediterrâneo. Tinha lá um italiano, tinha uma equipa forte de espanhóis. Atenção, os espanhóis que estavam presentes nesse campeonato era tudo campeões do mundo, campeões da Europa. Portanto, eu aí fiquei em quinto lugar. Continuei sempre com o Ramon Gonzalez. Mais uma evolução. Foi aí onde eu conheci o Craig Titos. Gratuitos. O Craig Titos foi convidado para fazer um show nesse campeonato. Depois, passado um ano ou dois, aconteceu aquela tragédia e eu estava lá a competir. O juiz disse: olha, só não ficaste em quarto porque não tinhas a cara pintada. Ou seja, o meu amigo Filipe, competi eu, na seleção portuguesa era o Walter Mestre, de genética brutal, pena que eu não tenha continuado, e a Eulália. Para mim, a Eulália é das maiores atletas de sempre femininas. Não vai haver outra igual. Não vai haver outra igual. Portuguesa. Eulália, Sim, sim. preparada pelo Filipe É Correia. tudo malta que eu não conheço. Olha, Sim. É uma Eu geração conheço, que eu não foi mesmo da altura que o Rómulo andou a fazer, agora na altura da pandemia, que o Rómulo andou a fazer aquelas entrevistas e foram alguns dos atletas que Exato. ele acabou por entrevistar. Eulália, estou-te a dizer, se fores a Eulália Santos, salvo erro, estou-te a falar o nível profissional, Culturismo feminino. feminino. Sim, sim. A pena é que a NPC não tinha estado como está agora, porque senão era profissional, uma pena atrás das costas. Iria equivaler a que categoria, eu acho. Bodybuilding, Sim, também. brutal. Ah. Umas linhas, ok, é hardcore uma mulher ser bodybuilding, mas vamos apreciar o trabalho muscular, Sim. o fullness, Claro. o bombeado dos músculos, o recorte, a profundidade, o detalhe. Pá, assim, eu acho que ele se competisse com homens hoje em dia, aqui em Portugal, pá, não, a sério, isto é mesmo, é impressionante. Depois vais ver. Impressionante. Eulália Santos. O Filipe é que a preparou e ainda a prepara. Pá, aquilo posso dizer que, além do conhecimento do treinador, da dedicação do atleta, um potencial genético incrível. Eu comparo muito a Eulália à Inês Proença, a atleta que eu cheguei a preparar.
em Body Fitness, 2010, 2011. Entretanto, ele é médico, retirou-se das competições. Outra força e dom da natureza, inexperiência, brutal, genética fantástica. Eu acho que se ela voltasse hoje em wellness, Body Fitness, se calhar com as linhas que eles querem hoje em dia não, mas em wellness, Que seria um tronco mais reduzido. fora de série. Fora de série. Estou a falar uma ectomorfa, uma ectomesomorfa. Okay? A mistura das duas, uma ectomesomorfa. Uma profundidade muscular incrível, uma densidade incrível, depois com um roundness muscular incrível. Alta. Baixinha. Baixinha. Brutal também. Portanto, nessa competição que eu estava a falar em 2006, mais ou menos, foi o ter em quinto lugar, o juiz espanhol veio ter comigo e disse, na altura conheci o Emílio Martínez, ele veio ter comigo, foi daí que nós começámos a nossa amizade, Que é o ex-presidente da... é o presidente da NPC Europa. Veio ter comigo, felicitou-me, e depois ele também soube que eu fui preparado pelo Ramon Gonzalez, e a equipa espanhola convidou-me para tirar uma foto juntamente com eles todos. Pá, isto para mim foi um miúdo com 26 anitos, né? A gente não deixa ser um miúdo. Claro. Pá, todos os atletas que eu via nas revistas Muscle Mag, né? A gente no final das páginas tinha sempre o resumo dos campeonatos internacionais. E eu ao lado deles, todos a dar parabéns. Depois tirei uma foto com eles e eu saí ao Muscle Mag, ao Muscle Fitness, com a equipa espanhola, e eles falaram sobre mim. Foi uma coisa muito bonita. É essa altura do cientista que podias dar cartas a nível Sim. internacional? Sim, só que o que acontece? O que me bloqueou foi, se calhar, faltar alguém que me aconselhasse a nível de carreira, a dar os passos certos, que eu acho que é o que falta hoje em dia a nível nacional e não só. Às vezes tens potencial e pelo facto de não teres dinheiro, tu dizes, pá, não tenho dinheiro, não vou conseguir mais além, e desistes. Eu acho que o assessoramento, não só da dieta, da química, do treino, mas também tens alguém que te oriente os passos, sabendo que tu tens as limitações financeiras ou outras limitações, mas queres ser profissional, diz, olha, vai por aqui, por este caminho, não desistas, não pares, não podes estar, mas vais ao outro. Eu não tinha dinheiro, pá, olha, ficava tão triste, parava a treinar. A falta de orientação e tens ali digamos, nem que seja um manager, por exemplo, alguém que te oriente, que tenha contactos de empresas, que esteja ligado à parte da suplementação, empresas ligadas da parte do mundo do culturismo, do fitness no geral, para te criar suporte e apoios. Claro que Portugal é um mercado muito pequenino, não é? O mercado de Espanha é um mercado brutal. E eu, para além de ser um mercado pequeno, acho que mesmo as poucas empresas que existem em Portugal ligadas ao fitness e ao culturismo não apoiam devidamente os atletas, e neste caso não é, muitas das vezes hoje em dia vê-se uma empresa dessas a investir mais num Instagrammer do que propriamente num atleta de ponta. Mas eu isso eu tenho que concordar com eles, pá, porque a malta do culturismo só se vira para Eu concordo. Agora, e é uma empresa que quer ter retorno daquilo. Claro, eu concordo. E agora o que eu acho é que esta parte de coaching com o atleta também parte do princípio de pôr o atleta a fazer algum trabalho para ser reconhecido por essas marcas. E o atleta cada vez mais tem que estar consciente que hoje em dia, se quer ser um atleta e um atleta de ponta, tem que estar nas redes sociais e tem que fazer esse trabalho. Hoje em dia, de ser atleta não é só comer, dormir e treinar. Não é. É comer, dormir, treinar e fazer-se ser visto. Ou seja, vender-se. É um trabalho, é um vender a imagem. Claro, é o vender-se. Na altura, quais eram os métodos para se arranjar patrocínios? Era ganhar as competições. Ganhares? Ok. Porque vocês, quem ganhava competições iria aparecer na revista. E era essa Ia a revista. competições, mas também conhecer as pessoas certas. Claro que quem é de Lisboa, normalmente ao pior tem mais patrocínio, porque a parte industrial de suplementação e o mercado de Lisboa é um mercado muito maior. Não é? Claro. Mas era ganhar competições, ser conhecido, basicamente era por aí. Era por aí. Mas eram empresas de suplementação que faziam isso?
Há algumas empresas, no caso, olha, tens a MLO, foi grande patrocinadora de alguns eventos, a MLO, uma marca de suplementação, patrocinou, Portuguesa? acho que americana. É. Multipower, grande marca alemã, sim, muito sim, boa, Muito boa, é. do básico, mas muito bom. Sim. Mas praticamente desapareceu a nível nacional a Multipower. É porque. Eu Será? não sei. Mas eu sei porque tem ali produtos que são realmente de qualidade, mas isso reflete-se no preço também. Depois, como é que vão competir com marcas. Como é que vão competir com marcas que vendem por metade do preço? Mas, por exemplo, tu hoje em dia, e vê-se facilmente, tu vais ver sei lá, uma Big, ou seja, são marcas espanholas que não são assim, embora sejam até relativamente boas. Mas tu vais comprar uma isolada de 1,8 kg, já anda dentro dos 60 e tal euros. Ou seja, isolada? isolada, Uma isolada boa hoje em dia não encontras pelo menos 70 euros eu um quilo. 60 e tal, 70, pronto, já é o que eu te estou a dizer, mas mas 1,8 kg. Correto, mas aquilo que é vendido é 50 euros normal. As marcas vendiam 50 euros 2 kg. a Multipower, eu lembro-me na altura, era 1,7 kg. Era 1,7 kg. 1,7 era 70 euros. É. Pronto, ou seja, não vai muito diferente do que algumas marcas que se tenham mantido, que são Sim, boas sim, e se tenham mantido. sim. Estás a perceber? Por isso é que eu não percebo muito o porquê disso. Eles estavam muito presentes no celeiro, Celeiro, e praticamente o celeiro hoje em dia ainda vende Multipower, mas deixou de vender o pack de 1,7 kg. Só vende os sacos de 1 kg, neste caso. Atenção, eu quando falo Multipower, na altura, eu acho que era, não sei se foi o Zé Maria, que era patrocinado pela MLO, pela Multipower, Pedro Montijo e outros atletas. Porquê? Porque os representantes dessas marcas estavam mais situados em Lisboa. Mas o que era o patrocínio? Era dinheiro? Na altura, salvo erro, eu acho que era algum dinheiro e suplementos. É, mas não estamos a falar de grandes quantias de dinheiro. Não sabia, não te posso afirmar isso. Ok. Eu, entretanto, arranjei um patrocinador, que era o Fernando, da Pura Fibra, que me dava suplementação. Portanto, eu agradeço imenso, né? O facto de me ter dado suplementação. E às vezes o que é que acontece? Ele prometeu-me uma coisa e acabou por dar até mais um pouco. Né? Uma pessoa que também me ajudou em 2003, como eu frisei ainda há pouco, foi o Rómulo. Também me ajudou em 2003. Ok. Então achas que foi a falta de recursos que não te fez. Não, que não te ajudou a progredir numa carreira? Eu não vou. Certo? Eu não vou dizer que foi só isso. Eu vou levar o frango. Eu não vou dizer que foi só isso. Não, está bem. Que se queres comer? Não. Eu não vou dizer. Enfim, estás a vitalinha? Olha cá, bora. Bom, Acaba, Paulinho, mais, top. obrigado. Comidinha, é? Estava assim. Onde é que está a dúvida? Sem inventar, não é? Sim, sem inventar. Não vês outro sítio. Por isso mesmo. Eu não vou dizer que a culpa foi toda de não ter possibilidades, porque há atletas que se calhar passaram 3 vezes pior que eu e chegaram lá. E tens vários. Tens o Dorian, tens muitos deles. Sim. Portanto, foi um conjunto de fatores. Se calhar o não é ter aquela capacidade de sacrifício de fazer mais um bocadinho além. E depois também comecei a trabalhar na área do fitness e comecei a tirar formações. Era que eu te ia E perguntar. nas formações de fitness, uma boa formação, tu no mínimo, uma boa formação, gastas 2.000 euros. Correto, mas isso é investimento. A minha pergunta, agora que tocaste nessa pergunta, era como é que um atleta nessa altura conseguia fazer dinheiro? Pá, não fazíamos. Não? Nem a preparar outras pessoas Não, porque na altura, nos anos 90, a gente não cobrava pela preparação. por preparar ninguém, éramos amigos. A gente não cobrava dinheiro. Sim. Yeah, ok. O Ramon Gonzalez não me cobrou 1 cêntimo. Pois. Olha, cobrou-me caro. Olha, eu conheci o Ramon como? Foi eu e o meu amigo Sérgio, do Dream Gym, aqui das Caxinas. Fomos à Espanha, fomos fazer lá uma visita à Espanha e na altura as coisas eram muito mais tranquilas. Onde nós íamos diretamente à fonte, né? À farmácia, mesmo assim. E pá, fomos lá e entretanto, nós disse ao Sérgio, pá, tem aqui uma loja a marca Santoja tinha uma representação de lojas, mas ao outro lado da rua tinha outra loja de suplementos. Pá, vamos ver como é que são os suplementos em Espanha. Fomos lá e nós estávamos assim a ver uma foto de um gajo enorme, com uma senhora muito simpática, e o homem entra e disse, olha para a foto, olha para o homem e disse, pá, este gajo é o gajo da foto, caralho. E foi assim que eu conheci o Ramon Gonzalez, eu e o Sérgio.
E criámos um laço de amizade ali, pá, ele gostou de mim, disse, Chico, vou-te preparar. Pronto, foi assim. E pá, e preparou-me. É assim, o que eu costumo dizer, eu também faço aquilo que me fizeram a mim. Não é? Fazia. Hoje em dia não posso dar a luz de fazer isso. Claro. Porque pessoal com menos know-how que eu, andam a cobrar e muito bem, o conhecimento tem que se pagar, Claro. as viagens que eu fiz tem que se pagar, Claro. a experiência e o conhecimento e o investimento que eu adquiri, as coisas têm o seu valor. Claro, sim. E pronto, foi assim que eu comecei a... Na altura a gente não cobrava. Como é que a gente poderia... Opá, ok, o fulano e cicrano precisa de um X suplemento. Pois, punhas uma pinhinha ali mais 10 ou 15 euros. Claro. Sabe? Mas não era isso que fazia o dinheiro. Não. Agora ainda bem que as coisas mudaram. Ainda bem. Agora abriram-se portas Ainda bem. Claro. Ainda para os bem. atletas, para preparadores, na verdade abriu-se muitas portas. E as redes sociais vieram trazer isso também. Como qualquer preparador, nacional ou internacional, é óbvio que talvez haja um atleta ou outro que tu vês que ele tem um potencial enorme e tenha a humildade e a dedicação para merecer um crédito teu e dizer assim, não te vou cobrar, Claro que sim. porque Isso tu não acontece. tens possibilidades, mas és um miúdo, um homem respeitador, dedicado, esforçado, não te vou cobrar, mas vês potencial. Ou seja, não é fazer isso com manha, mas é uma mão lava a outra de uma forma É porque com animosidade. se está a ver que ali está um potencial, ele também vai vender o teu trabalho. Não é? Claro. Ou seja, acaba por ser uma outra. é exatamente o que estás a dizer, é uma mão lava a outra. Exato. Agora, não se pode fazer a toda a gente, claro que não. A gente tem mais a que ajudar e ponto final, porque assim, se fizeram por mim, eu também posso fazer por um atleta ou outro. Sim. E ninguém tem que ficar chateado. Claro. Ai, ele cobra-me a mim, mas não cobra aquele. Claro. Calma, tu não sabes o acordo que eles têm. Claro. E é uma decisão. É uma decisão de cada um. O importante é, a partir do momento que a gente recebe o valor de um serviço, nós somos o mais profissionais possível e ninguém tem que ficar chateado. Claro. Portanto, eu costumo dizer, se me estenderam a mão, porque é que eu não posso, num caso ou noutro, também estender? É quase como se eu tivesse a pagar uma dívida, sabes? Para comigo mesmo. Tipo, epá, fizeram bem por mim, porque é que eu não posso fazer também? Sim. Faz sentido. Entendeu? E mesmo às vezes há atletas de outros preparadores que falam comigo, Milton, o que é que tu achas? Olha, eu não vou mexer nem dar opiniões. Faz o que o teu treinador te manda. Claro. Acabou. Pá, não gosto, porque assim, depois as pessoas não contam a história como deve de ser. Claro. Percebes? Ele disse para fazer assim, depois diz, peraí. Milton, então foste dizer que... É Inês, óbvio, eles têm que ouvir uma única voz. Acabou. Confia na pessoa. Acabou, que está. acabou. A solução é sair e procurar Acabou, outra pessoa. acabou. Claro. E portanto, como estava a dizer, acerca do Ramon, e voltando às competições, depois foi em 2006 eu competi no Campeonato Internacional, depois parei um ano, voltei depois a preparar-me em 2 anos, porque assim eu paro e preparo-me em ano e meio. Ou seja, Sim. não é bom, porquê? Porque eu não ganho maturidade, nem ganho fullness. A maturidade eu tenho, Paras- ou fullness. paras de treinar. Paro mesmo. Porquê? Porque eu estou focado em outras coisas, eu não consigo estar focado em muitas coisas, eu tenho falta de... Terminaste? Tá. Não é questão de falta de foco, mas eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não consigo, é uma coisa que eu gostava de dominar, mas não consigo. Se eu estou a ter uma formação profissional, eu foco-me naquilo. Se eu estou a competir, eu foco-me só naquilo. Não consigo fazer duas Estás coisas os ao mesmo teus tempo. 100% sempre naquilo Mas que estás focado. mas gostava de ser diferente, sabes? Gostava de ter essa capacidade de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas não tenho essa capacidade. E a dieta? Deixas dieta também? Sim, basicamente imagina. Depois eu competi em 2006, como eu te disse. Em 2009 foi a minha melhor forma de sempre. Apareci também com 85, 86 kg, mas cheio, denso. Foi segundo no campeonato europeu da UABA, na categoria small. E competi em Portugal, na IFBB e na UABA, nas 2 federações. Eu fui invicto o ano inteiro. Invicto campeão. Campeão invicto. Em que ano? Em 2009. Foi o teu ano. Foi o meu auge. Já estava a dar cartas, a malta já sabia quem era o meu Tanãs, mas 2009 foi o meu auge.
10 anos depois de teres começado a competir. Sim, primeiro ano. E não competia, nem treinava continuamente, fazia paragens nesse timing. Mas é um bom exemplo porque tu consideras-te com boa genética? Considero-me com uma genética razoável, não uma excelente genética. Considero-me uma genética razoável, porquê? Porque eu consigo crescer e consigo ter um ponto de secagem com profundidade. O que é que me falta a mim? Eu trouxe aqui uma frutinha para É. vocês. Obrigado. Não sei se querem doce. Não, obrigado. Uma frutinha e café. Querem café mais tarde? A seguir, sim. Sim. Obrigado, Paulinho. Tenho os meus pontos fracos, geneticamente, alguns pontos musculares fracos, mas no geral considero que tenho uma genética razoável. Levaste 10 anos para chegar ao teu auge no culturismo.